Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Como eu disse no vídeo anterior, eu voltarei aqui para contar para vocês a minha experiência com Deus, né? E é isso que eu vim fazer aqui. Mas antes de tudo, antes de começar essa história, eu preciso muito, muito, muito que você abra seu coração, tá? Que você não se apegue a questões relacionadas à religião. Eu tô aqui para falar de um Deus que é único, que é um Deus de amor, né? E ele é um só, independente da forma com que nós nos conectamos com ele, né? Cada um tem a sua maneira de chegar até Deus. Então, abra seu coração, abra sua mente e permita receber essa história da melhor maneira possível aí de onde você está. Né? Então, como eu contei para vocês sobre a descoberta, né, da doença, que foi um baque, foi bem um pouco assustador assim. Mas antes disso, antes de tudo isso começar, antes de descobrir sobre essa doença, eu já estava em um processo onde eu estava me conectando mais com Deus, né? Eu sempre cresci em ambiente onde, né, se fala muito de Deus, muita fé, graças a Deus por isso. Mas com o tempo a gente acaba dando prioridade, na verdade, né, a outras coisas e acaba diminuindo esse tempo da gente com Deus. E eu achei que isso estava acontecendo comigo. Então eu queria me conectar com Ele novamente, eu queria estar mais presente, né, com Ele. E então eu já tinha pedido para Deus, eu abri todo o meu coração para Ele, pedindo essa mudança, pedindo essa restauração na minha vida. Por que eu fiz isso? Com o passar do tempo, a gente vai acumulando muitas mágoas, a gente vai acumulando muitas coisas que acontecem na vida da gente, rancores, coisas que não servem para nada, né? Que isso não vai mudar a nossa vida de forma positiva. Muito pelo contrário, só vai atrair coisas negativas para a vida da gente. Então eu queria muito que Deus me transformasse para que eu pudesse enxergar as pessoas de uma maneira melhor, para que eu tivesse mais amor. Isso não significa que eu estou aqui, que aprendi tudo, não. Eu estou em processo também, vou ser uma eterna aprendiz em relação a isso, mas eu precisava dar o primeiro passo, né? E o primeiro passo era pedir essa transformação e entregar meu coração de verdade. E além disso, eu precisava praticar isso todos os dias, porque amor é prática também. A gente tem que praticar, amar mais, a gente tem que praticar, olhar mais as pessoas sem julgamento, né? Então, eu estava pedindo muito, 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 muito isso para Deus. Então, quando veio a descoberta quando eu descobri essa doença, foi difícil, é claro, não foi fácil. A primeira coisa que a gente pergunta é por que comigo, né? Por que isso está acontecendo comigo? Tantas pessoas passam por outras coisas e tudo, e eu que estou aqui, a gente sempre pensa muito na gente, né? E eu que faço assim, que sou assim, por que isso está acontecendo comigo? Então, sim, eu perguntei, apesar da minha fé muito grande em Deus, eu questionei, né? Eu sou humana, então foi uma das primeiras coisas que eu questionei. Mas com o decorrer do tempo, eu comecei a entender, né? Deus começou a fazer com que eu entendesse o porquê disso. Na época que eu descobri, eu estava trabalhando, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava tentando conciliar o tratamento, conciliar a descoberta, conciliar tudo, eu ainda estava trabalhando. E teve um dia no meu trabalho, estava muito triste, eu tinha acabado de fazer a primeira curetagem, né? Estava muito chateada e tentando entender tudo, né? Eu tinha passado por um processo, além da doença, era um aborto, era um bebê, né? Que seria um bebê na verdade, mas não desenvolveu por conta da doença, enfim. Eu estava com muitas mágoas, né? Em relação a isso. Então, eu sentada trabalhando, chegou uma mulher. Eu não a conhecia, ela era amiga do dono da empresa onde eu trabalhava. Enquanto ela esperava por ele, ela sentou para conversar comigo. Então, ela perguntou meu nome, né? Perguntou se estava tudo bem. A gente começou a conversar coisas relacionadas a dia mesmo. E de repente ela me interrompeu.
e falou comigo assim: Jéssica, né? Olha, Jéssica, Deus pediu para te dizer que esse momento que você está passando agora, ele é muito difícil, né? Ele não está sendo fácil mesmo. Mas ele pediu para te dizer que ele está com você. Você não está sozinha. Gente, aquilo eu não estava conseguindo nem entender. Eu tava assim tão em choque porque a gente estava conversando sobre outras coisas e de repente ela veio falar sobre um problema que eu não tinha dividido com ninguém, que eu não havia dividido com ela, eu nunca havia, eu não a conhecia. E ela continuou conversando comigo. Ela falou: olha, Deus ele nunca te abandonou. Você nunca esteve sozinho. Então, nesse momento agora, você não está sozinha. Confia nele, acredita nele. Que tudo que você está passando é um propósito que ele tem para você. Deus ele quer te usar. Então, permita isso. E daí ela começou a conversar sobre isso comigo e eu comecei a chorar. Eu não parava de chorar. Eu estava trabalhando e no meu ambiente de trabalho eu comecei a chorar. E eu não conseguia dizer nada para ela. A única coisa que eu consegui falar depois, no finalzinho, foi agradecer a Deus por ele me confortar. Porque por mais que a gente ore, que a gente converse com Deus todos os dias, é muito gratificante quando ele usa alguém para vir falar com você. E isso não tinha acontecido comigo ainda, né? De Deus usar pessoas para chegar até mim para me confortar, mas ele viu a necessidade, ele viu que eu precisava daquilo, eu precisava que alguém que fosse usado por ele chegasse. Talvez vocês não vão entender isso, talvez você não tenha passado por isso ainda, ou se você já passou, você entende o que eu estou querendo te dizer. A gente se sente amado, a gente se sente seguro, a gente se sente protegido, e foi assim que eu me senti nesse momento. Então eu chorava e agradecia. Então ela foi embora, a gente acabou trocando, né, o WhatsApp, a gente conversou um pouco depois, mas ela realmente não sabia nada da minha história, nem do que estava acontecendo comigo. E acabou que eu nem falei no início, né, o que estava acontecendo com ela. Mas enfim, foi uma mulher muito usada por Deus e eu agradeço muito esse dia e é uma coisa que eu nunca vou esquecer, né? E com o passar do tempo, com a evolução da doença, com as coisas que foram acontecendo, mais uma vez, Deus ele mostrou o amor dele, né, através da minha história, porque a minha família ela começou a se unir mais. O meu pai, por exemplo, né, ele não tinha muito hábito de perto da gente, né? É óbvio que sozinho ele tem o momento dele com Deus, mas ele não tinha muito hábito de falar, de falar tanto de Deus. Então Deus começou a transformar a vida dele também. Assim como fez com a minha mãe, né? Que está muito mais próxima de Deus também. E em outras pessoas da minha família. Então a minha família toda ela começou a se transformar por conta disso, né? Então foram criados grupos de orações, como eu contei para vocês no vídeo anterior. A gente começou a ter uma interação muito maior. Deus começou a agir na forma dessas pessoas, como mostrando para ela o que estava acontecendo comigo e que eu não estava me abatendo, que eu estava lutando, que eu estava tentando com todas as minhas forças, independente do problema que estava acontecendo. Então eu tive primos que vieram me contar experiências, né, de qual foi a visão deles através disso, qual foi a visão deles através da minha doença. Então eu vi que Deus ali ele já começou a operar. Eu vi que ali ele já começou a fazer todo um movimento para que não só eu aprendesse, para que quem estivesse ao meu redor, quem estivesse à minha volta, sentisse essa força que vem dele e que pudesse ser transformado também, que pudesse ver a vida de uma maneira mais fácil, pudesse ver a vida de uma maneira mais simples e melhor. Então ele começou a fazer todo esse movimento dentro da minha família. As pessoas começaram, a fé das pessoas que estavam à minha volta, não só família, de amigos também aconteceu isso e foi muito gratificante para mim, que vieram me falar, né, como que a fé deles aumentaram, como que a esperança deles aumentaram através disso que estava acontecendo comigo. Que na minha família até então não tinha acontecido algo do tipo assim, né, como aconteceu comigo sobre gestação molar. E eu comecei, da partir daí eu comecei a entender que tudo era base de um propósito, né?
eu precisava passar por isso, eu precisei entender que eu tinha que passar por isso, né? Que não era, assim, uma coisa antes de concluir isso que eu quero dizer, que eu preciso falar para vocês, é que algumas pessoas chegam pra gente e falam que coisas acontecem na vida da gente por castigo, ou porque você fez alguma coisa e você precisava passar por aquilo. E não, gente, não tem nada a ver com isso. Deus, ele é amor. Deus não castiga ninguém. Deus, ele é pai, né? O que ele faz é ensinar a gente desde quando a gente dê permissão para ele. Então, quando a gente quer aprender da forma correta, quando a gente quer aprender de fato o que Deus quer nos ensinar, ele só nos ensina através do quê? De amor, né? Então, eu entendi que eu precisava passar por esse processo. Tem uma passagem na Bíblia, né, que fala sobre o filho cego, que, né, na verdade, Jesus, a passagem de Jesus aqui na Terra foi de muitos milagres. Deus agiu, né, de maneira sobrenatural, ele fez muitas coisas aqui, curou muitas pessoas também, não só essa história que eu vou usar aqui agora brevemente, só para você entender. Mas uma palavra que foi muito falada no meu coração. Eu tive uma prima que falou sobre essa palavra comigo. Eu estava lendo um livro que falava sobre essa história bem nesse início, aí, nesse processo de descoberta da doença, de descoberta sobre os planos de Deus para mim, que é a história de Bartimeu, né? Quando Jesus passava ali por Jericó, que era um cego. E naquela época, eu vou falar bem brevemente sobre isso, mas naquela época as pessoas que nasciam com cegueira ou com qualquer tipo de doença, as pessoas acreditavam que era por isso, que era porque elas estavam pagando por algo dos seus pais, da sua família, talvez os pais fizeram algum mal para alguém, alguma coisa do tipo. Então aquilo ali era considerado, né, como se fosse uma praga, né, naquela pessoa. Então quando Jesus ele passou, né, por Jericó, Bartimeu soube que ele estaria ali, então ele começou a clamar, né, pedindo para que Jesus o curasse. E é óbvio, né, naquele momento a multidão tentando repreendê-lo, incomodada com o fato dele estar ali, insistindo, mas ele não desistiu, até que Jesus ouviu, né, o seu chamado. E, né, aconteceu todo o processo. Quem não conhece a história, é uma história muito linda. E Jesus curou esse homem, né? Ele acreditou, ele teve fé, ele teve perseverança, ele não desistiu e Jesus curou esse homem. O que eu quero dizer com isso? A ligação que eu fiz desse homem com a minha história foi nada mais nada menos entender que, através de Bartimeu, as pessoas conheceram quem? O poder de Jesus, conheceram o poder de Deus, né, na verdade. Então, através da minha história, o fato de eu estar passando por isso, pode ser que você também tenha mais interesse em conhecer, né, a palavra de Deus, conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso, como eu disse, independente de religião, conhecer o Deus que a gente serve, saber sobre o amor dele. Então, eu comecei a entender que tudo era parte de um processo. A minha família precisava estar mais próximo de Deus. Alguns amigos precisavam estar mais próximos de Deus. Eu precisava estar mais próximo de Deus. Então eu comecei a entender que, da mesma forma que ele foi, que tudo que aconteceu, o fato dele ter nascido com essa cegueira, o fato de ele ter conhecido Jesus e Jesus poder mostrar para as pessoas o amor de Deus através dele, ele foi usado para isso. Então eu precisei, uma história, né, simples, uma história já muito falada, né, contada de várias interpretações, mas foi isso que Deus trouxe ao meu coração, que eu precisava passar por esse processo para que outras pessoas fossem transformadas também, né? E eu achei isso assim incrível, porque se Deus ele me escolheu para isso, ele sabe que eu teria coragem de vir aqui e contar para vocês, ele sabe que eu teria coragem de vir aqui e dividir a minha história com vocês, né? Porque eu acredito que assim, em outros tempos, sem estar preparada, talvez eu não teria essa coragem. Talvez eu não viria aqui e dividiria com vocês isso dessa forma, né? Então ele acreditou em mim. E isso pra mim, assim,
é muito gratificante, sabe? De poder vir aqui contar para vocês e dividir essa minha história, né, com vocês. Então, assim, com o passar do tempo, eu comecei também a não ficar pedindo para que Deus diminuísse a minha cruz, sabe? Isso é muito importante a gente entender. Eu comecei a pedir para Deus para que Ele me desse forças para que eu pudesse carregar a minha cruz, para que eu pudesse vir passar pelo meu processo, né? Não ia adiantar eu falar, Deus, chega, não aguento daqui, não dá, e o propósito ser quebrado. Não, eu comecei a pedir a Deus força para que Ele me ajudasse a dar continuidade naquilo, que Ele me ajudasse a levar aquilo adiante, e é o que eu tenho feito até hoje, né? Por que eu tô contando essa história de fé? Gente, isso é fé, tá? Essa história de fé para vocês, porque eu ainda estou em processo, ainda não acabou. Eu ainda não vim aqui contar para vocês que eu estou, que de fato, né, laudos médicos que eu estou curada. Mas pela fé eu já estou curada. Então eu tô vindo aqui contar para vocês, antes mesmo de tudo acontecer, porque eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu acredito que a minha história pode mudar a sua forma, talvez, de olhar para a vida, de entender mais as pessoas. Então, assim, todo o propósito de vir aqui e de falar tudo isso que eu tô falando com vocês é para isso. É para que você entenda o amor de Deus. É para que você entenda que alguns obstáculos, algumas coisas que a gente passa na vida é para um propósito maior. É para que você seja uma pessoa melhor. E a gente é em aprendizado todos os dias. Eu estou em aprendizado, assim, diariamente. Todos os dias eu aprendo uma coisa diferente. Todos os dias eu tento pensar da maneira, assim, mais positiva, né, da vida. Porque eu estou entendendo que eu estou passando por um processo de construção. Eu estou passando por um processo de evolução, de mudança. E é isso que eu desejo para você também, né? Então, as noites que eu passei sentindo dores, que eu tive, né, algumas complicações, Deus nunca me deixou sozinho. Ele não me abandonou um minuto, mas eu precisava passar por aquilo. Porque se eu não passasse pelo processo de dor, como é que ia ser descoberto o que eu tinha, como que as coisas iam acontecer? Então, existe todo um processo, mas ele não me abandonava. Em dias onde eu estava sentindo muita dor, eu estava muito mal, Deus me confortava. E dali eu tinha uma noite de sono maravilhosa. E só no outro dia as coisas voltavam. Mas elas voltavam porque precisavam voltar. Elas voltavam porque isso precisava acontecer na minha vida. Então a gente tem que procurar todo dia tentar ter sabedoria para entender o porquê que a gente está passando por algum momento, o porquê que aquilo está acontecendo com a gente. Está sempre focada em conversar com Deus e tentar entender com Ele o porquê, né, das coisas estarem acontecendo na vida da gente. É uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês aqui também, que é uma coisa que eu tenho aprendido nesse processo todo, é que a gente se prende muito a nós, a pensar somente em nós, né? E a gente não para pensar que, por exemplo, às vezes você pode fazer mal para alguém, você pode ter feito mal para alguém e se prende muito a nisso, mas alguém me magoou, fulano me fez mal, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa... E a gente esquece que a gente também pode ter feito mal para alguém, que a gente pode ter sido tóxico para alguém, que a gente pode não ter sido legal com alguém. Então a gente vai acumulando mágoas e esquece que a gente pode magoar outras pessoas também. Isso acontece muito. Então, é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito em mim, que eu gostaria que você também começasse a refletir sobre isso, né? Às vezes a gente pensa assim, mas fulano não me procura, né? Fulano não fala comigo, fulano e tal. Você já procurou por essa pessoa? Você já procurou entender, né, o que está acontecendo com ela? É claro que vão ter pessoas que você vai procurar que não vão querer estar próximo de você, e isso faz parte, né? A gente precisa deixar ir também as pessoas que não querem ficar próximo da gente. Não é uma questão de obrigar as pessoas a ficarem próximas, pelo contrário, né? É uma questão de saber quem é que quer estar perto de você, quem ama você de verdade, quem você ama de verdade, com quem você gostaria de estar perto. Mas entender também que a gente também faz mal para as pessoas, né? Entender também que a gente também
tem um comportamento às vezes que não é legal. Então a gente precisa muito trabalhar isso na nossa mente, né? E é uma das coisas que eu tenho procurado aprender todos os dias, né? Tentar olhar para o outro sem julgamento, isso é uma coisa muito importante, gente, muito importante. Julgamento, a gente tem uma mania muito feia de julgar as pessoas, de olhar para elas sem mesmo nem conhecer e já sair, né? Falando um monte de coisa a respeito. E quando na verdade a gente precisa aprender um pouco mais sobre empatia, se colocar no lugar do outro, se perguntar por que essa pessoa age assim, por que ela fala assim. Né? Às vezes a pessoa que brigou com você naquele dia, ela estava com um problema que você não foi capaz de se colocar no lugar dela. Aí simplesmente vocês param de se falar, vocês nunca mais, né, olham para a cara do outro, sem entender que naquele momento aquela pessoa também estava com problema. Eu não estou dizendo que você vai ter que assumir o problema do mundo, não, mas reconhecer em algumas vezes, tentar entender a outra pessoa. Mesmo que seja um pouquinho todos os dias, né? A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa desenvolver, né, isso na nossa vida para que a gente se torne uma pessoa melhor. Eu nesse tempo eu tenho procurado estudar muito sobre isso, né, sobre essa questão de comportamento, tentar entender um pouco mais a outra pessoa. Eu te desafio a fazer isso, né? Procurar compreender um pouco mais o próximo para que a gente leve uma vida mais leve, uma vida mais feliz. E o intuito desse vídeo aqui hoje, né, de gravar para vocês e contar um pouquinho dessa experiência que eu tive com Deus, dessa transformação das pessoas na minha vida, é justamente para que você entenda, né, que o nosso Deus, ele é um Deus de amor. Então, quanto mais a gente aprende a amar, quanto mais a gente aprende a ser uma pessoa melhor, né, a gente tende a ser mais feliz com isso. Então, se desprender mesmo de coisas ruins, se desprender de coisas negativas, né? Tentar ser positiva todos os dias, apesar da dificuldade, apesar de tudo. Assim você vai amar mais a ponto de entender melhor as pessoas. Então, se ame mais, né? Isso é muito importante porque para você conseguir amar outra pessoa, independente de quem essa pessoa seja, tá, gente? Pai, mãe, irmão, marido, esposo, namorado, qualquer pessoa, para você conseguir amar as pessoas do seu lado, você precisa se amar mais. Ah, mas né, esse processo é muito difícil, como que eu vou me amar mais? É se cuidar mais, procurar entender mais, ter mais conhecimento sobre você mesmo, sobre o que você gosta de fazer, sobre o que você quer fazer da sua vida. E assim fica mais fácil de você amar a outra pessoa, né? Se amando em primeiro lugar. Então é isso, eu gostaria de encerrar esse vídeo pedindo para você que, né, que seja leve, né? Que deixe Deus agir na sua vida, deixe ficar quem quer ficar, deixe ir quem quer ir, mas quem for, né, que vá com muito amor, que vá com muito respeito por você, que vá porque quis, né, mas entendendo que você só ofereceu coisas boas, né, e em momento nenhum você ofereceu coisas ruins. E é isso, muito obrigada por escutar essa parte da minha história, espero que consiga chegar até você de uma maneira, da mesma maneira que chegou a muitas pessoas que estão próximas a mim. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês como que tá sendo, como que foi, né, a próxima etapa da quimioterapia, algumas coisas que eu acabei não contando no segundo vídeo. Então assista o próximo vídeo que eu vou falar para vocês também como que tá sendo esse tratamento e as coisas que aconteceram, muita surpresa, muita coisa boa, e eu venho contar para vocês também, tá? Mas um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!